Bom, gente, olá a todos, espero que estejam todos bem. Eu resolvi continuar o nosso estudo aqui pela internet, porque a gente não sabe quanto tempo a gente vai ficar sem se ver agora, com essa quarentena que está acontecendo. Eu resolvi continuar por aqui. Vocês vão conseguir informações melhores a respeito dessas aulas, de como que eu vou proceder no site, e as aulas, inclusive, vão ser disponibilizadas lá, tá ok? A última coisa que nós estávamos vendo era série de Taylor. A gente chegou a deduzir a série de Taylor e chegamos que a função f de x, se ela for infinitamente diferenciável, ela pode ser escrita como uma série de potências que nós deduzimos lá como sendo essa série aqui, né, que vai depender da função, e a gente fez lá em torno do zero. Então, a gente viu que essa série recebe o nome de série de Taylor ali no zero e que a gente também pode chamar de série de Maclaurin. Eu cheguei a fazer com vocês em sala de aula o EX, que era, nós resolvemos essa função escrita como série, era, era o CN, nós encontramos, né? Era somatório de x elevado a n sobre n fatorial, com n variando de zero até infinito. Nós encontramos essa função escrita em formato de série de potências. Aqui eu não me lembro se eu fiz a seno ou se eu fiz a cosseno. Eu lembro que eu fiz uma e deixei a outra como exercício para vocês. Então, só para a gente lembrar, a seno era escrita como sendo menos 1 elevado a n, x elevado a 2n mais 1 sobre 2n mais 1 fatorial, com n variando de zero até infinito. E a cosseno, que é uma função par, era escrita como sendo menos 1 elevado a n, x elevado a 2n sobre 2n fatorial. Uma eu lembro que eu fiz e a outra eu deixei como exercício. Então, só a que eu fiz tá feita já, né? E a outra vocês têm a resposta aí. Então, nós chegamos a fazer isso daqui em sala de aula. A gente pegou lá algumas funções e escreveu como série de potências, usando o desenvolvimento de série de Taylor. Dando prosseguimento ao que a gente tinha feito, hoje nós vamos ver intervalo de convergência e raio de convergência. Então, eu peguei aqui uma função que é escrita como série de potências. Aqui eu fiz em torno de um x0 qualquer, mas a gente sempre está usando o zero. Ela vai ser escrita como essa série somente nos valores onde a série converge, né, que são os x que faz sentido a gente escrever a função como uma série. Esses valores onde ela converge, a gente vai chamar de intervalo de convergência. E o número R que satisfaz essa desigualdade, a gente vai chamar de raio de convergência. Vamos fazer alguns exemplos para a gente encontrar intervalo de convergência e raio de convergência de algumas funções. E aí a gente vai verificar que essa função pode ser escrita como aquela série somente nesse intervalo de convergência aí, que é o valor que faz sentido. Então, eu vou pegar justamente aquela EX, para a gente começar, que a gente já escreveu a EX como série de potências. Vamos encontrar o intervalo de convergência e o raio de convergência daquela função, daquela série, né, que representa a função EX. Então, vamos pegar aqui f de x é igual a EX, que era o somatório de x elevado a n sobre n fatorial, com n variando de zero até infinito. Eu quero encontrar aqui o intervalo de convergência e o raio de convergência. É isso que eu quero dessa série. Para fazer isso, o que a gente vai fazer? A gente vai utilizar o teste da razão.
Então, o teste da razão. Lembram como que era o teste da razão? A gente fazia o limite de AN mais 1 sobre AN com N tendendo ao infinito. E dependendo de quanto fosse esse limite, a gente tinha que ela convergia, divergia, ou se fosse 1, a gente não podia concluir nada, né? Se fosse menor que 1, ela convergia, se fosse maior que 1, ela divergia, se fosse 1, a gente não podia concluir nada a respeito. Aí, então, nós vamos resolver esse limite. Esse limite vai ficar assim. O nosso AN mais 1, ou CN mais 1, agora não me lembro se eu chamei de CN ali, mas é a mesma coisa. Vai ficar x, vamos passar um traço aqui, então vai ficar assim, x elevado a n mais 1, né? Onde tem n, a gente vai colocar n mais 1, sobre n mais 1 fatorial, sobre o AN. O AN é x elevado a n sobre n fatorial. Então, eu tenho que calcular esse limite aqui, com n tendendo a infinito. Isso vai nos dar limite. Então, vamos abrir isso. Eu tenho aqui x elevado a n mais 1, eu posso escrever como sendo x elevado a n vezes x vezes n fatorial sobre n mais 1 fatorial vezes x elevado a n, com n tendendo a infinito. Aqui nós podemos escrever limite do módulo. Então, o que eu posso simplificar aqui? O xn eu posso simplificar. Esse n mais 1 fatorial aqui eu posso abrir. Então, vai ficar assim, x n fatorial sobre n mais 1 fatorial é a mesma coisa que n mais 1 que multiplica n fatorial. Isso. Com n tendendo ao infinito. Esse n fatorial também a gente pode cortar. O x é qualquer, então, e não depende de n, né? Então, eu vou tirar do limite no módulo, porque eu não posso garantir que ele é positivo. Limite. E aqui sobrou 1, que é positivo, então não preciso me preocupar com o módulo, e n mais 1, que também é positivo, não preciso me preocupar com o módulo, com n tendendo a infinito. Esse limite aqui, quando n tende a infinito, a gente sabe que é zero. Zero vezes o módulo de x vai ser zero. Então, o que acontece? Pelo teste da razão, o limite de AN mais 1 sobre AN é zero, que por sua vez é sempre menor do que 1. Ou seja, não importa quem seja o x, esse limite é sempre menor do que 1. Ele é menor do que 1 para todo x real. Logo, qualquer x real você pode escrever a função como a série de potências. Essa função é x como essa série de potências. Então, daqui nós temos que o intervalo de convergência, então, o intervalo de convergência são todos os reais. E o raio de convergência, como o intervalo é a reta toda, o raio de convergência é infinito. O que significa isso? Todo x é x, pode ser escrito como essa série, e essa série vai convergir para esse valor de x. Então, esse é um exemplo, né, que a gente encontra intervalo de convergência e raio de convergência aí de uma função. Vamos fazer mais um, para vocês pegarem o jeito de como trabalha com isso. Então, vou colocar aqui, segundo exemplo, pegar f de x igual a 1 sobre 1 menos x.
Essa daqui a gente não escreveu como série de potências, então vamos fazer isso aqui. Aqui nós podemos dizer que é igual ao somatório da Fn, vou fazer em torno do zero, tá, gente? Fn de zero sobre n fatorial x elevado a n, com n variando de zero até infinito. Né? Série de Taylor. Então, o que a gente tem aqui? F de x é 1 sobre 1 menos x, que é a mesma coisa que 1 menos x elevado a menos 1. Eu preciso das derivadas. A derivada, é só usar a regra da cadeia aqui, vai dar menos 1 menos x elevado a menos 2 vezes a derivada do que está dentro, que é menos 1. Então, isso aqui vai nos dar 1 sobre 1 menos x ao quadrado. Eu vou escrever nessa forma aqui só para facilitar a derivada depois. 1 menos x elevado a menos 2. Aí eu faço a segunda derivada. A segunda derivada vai ser, de novo, usa a regra da cadeia aqui. Menos 2, 1 menos x a menos 3, vezes a derivada do que está dentro, que é menos 1. Vai nos dar 2 sobre 1 menos x ao cubo, que eu posso escrever como sendo 2, 1 menos x a menos 3. Aí já daria para ver, mas vamos fazer mais uma derivada só para ter certeza do padrão. Ficaria aqui. A terceira derivada seria, então nós temos, vai ficar, usa a regra da cadeia aqui, né? Então vai ficar menos 6, 1 menos x a menos 4, vou botar aqui, menos 6, 1 menos x a menos 4, vezes a derivada do que está dentro, que é menos 1, que nos dá, então, 6 sobre 1 menos x à quarta. Isso é a mesma coisa que 6, 1 menos x a menos 4. Vou fazer só mais uma. A quarta derivada vai dar menos 24, 1 menos x a menos 5, que multiplica menos 1, a derivada do que está dentro. Isso vai dar 24 sobre 1 menos x à quinta. Exato. E assim continua as derivadas. Aqui a gente já consegue ter um padrão. Depois que a gente tem as derivadas, a gente tem que achar no ponto, né? No caso, a gente está fazendo no ponto zero, que nós temos aqui a série que nós queremos achar. Aqui, a série. Então, nós precisamos no ponto zero, que é em torno do zero que a gente está fazendo. Vamos ver o que a gente tem aqui, olha. A f de zero, deixa eu ver se dá para fazer aqui na frente. A gente aproveita aqui o espaço. Aqui, f de zero vai ser 1. Aqui, f' de zero vai ser 1 também, né? 1. F, duas linhas de zero, tá aqui, aqui vai dar 2. Aqui, F, três linhas de zero vai dar 6. E F, quarta derivada de zero, dá 24. E assim por diante, que a gente já consegue encontrar um padrão. Então, eu posso dizer que f de x igual a 1 sobre 1 menos x, que é igual àquele somatório. Então, vamos abrir, ficaria assim, f0 de 0
sobre 0 fatorial x elevado a zero, mais f' de zero, isso, sobre 1 fatorial x, mais f duas linhas de zero sobre 2 fatorial x ao quadrado, vou fazer até a 4, né, que foi o que a gente fez, de zero, ali as contas, 3 fatorial x ao cubo, mais a quarta derivada de zero, 4 fatorial x à quarta e assim por diante. Isso vai nos dar f0 aqui, a gente tinha feito lá que era f de zero, dava 1, x elevado a zero dá 1, então aqui fica 1. Mais f' de zero dava 1 também, aqui fica x. Mais f duas linhas de zero, nós achamos que dava 2, né? Tá aqui, aqui. Então, vai ficar 2 sobre 2 fatorial, simplifica, aqui vai ficar x ao quadrado. Mais f3 linhas dá 6, sobre 3 fatorial também simplifica, vai ficar x ao cubo. E aqui dá 24 sobre 4 fatorial, também simplifica, vai ficar x à quarta. E assim por diante. Com isso, a gente já consegue ver claramente o padrão da série, para escrever a série daquela função 1 sobre 1 menos x. E no caso aqui, vai nos dar o seguinte, então, f de x igual a 1 sobre 1 menos x é escrito como série da forma x elevado a n, com n variando de zero até infinito, né? Que nós conseguimos aqui. X elevado a zero dá 1, daí x a 1, x ao quadrado, x a 3 e assim por diante. Então, esse é o padrão. Agora que a gente escreveu a função como série, a gente tem que ver onde que essa série converge. Então, eu tenho que achar aqui, de novo, mesma coisa, o intervalo de convergência e o raio de convergência. E como é que a gente vai fazer isso? Teste da razão. Então, eu tenho que fazer o limite de AN mais 1 sobre AN, com N tendendo a infinito. Isso vai ser igual ao limite, no nosso caso aqui, é o xn mais 1, certo? Sobre xn, com n tendendo a infinito. Então, aqui a gente tem que resolver o limite. Vai ficar limite x elevado a n vezes x sobre x elevado a n, com n tendendo a infinito, simplifica o xn, isso vai nos dar. O módulo de x não depende de n, então a gente tira do limite, considerado constante, limite de 1, que foi o que sobrou, quando n tende a infinito. O limite da constante é a própria constante, esse limite dá módulo de x. E aí, o que a gente sabe sobre o teste da razão? A série só vai convergir se esse limite for menor que 1. Então, o limite deu módulo de x, o módulo de x tem que ser menor do que 1. Esses são os valores, essa desigualdade dá o intervalo dos valores de x em que essa série converge. Logo, ela pode ser escrita, essa função pode ser escrita como essa série de potências. Então, nós temos aqui o intervalo. Os extremos a gente tem que estudar a parte, tá, gente? O 1 não faz sentido porque ele não está no domínio da função, né? E o menos 1, porque isso aqui, ó, é a mesma coisa que x entre menos 1 e 1. Então, os extremos a gente teria que estudar a parte. Substitui lá no lugar do x e vê o que acontece. O 1 não faz sentido porque ele não pertence ao domínio da função.
O menos um nós fizemos no início, quando a gente começou a falar de séries, foi um dos exemplos. Eu até fiz pela sequência das somas parciais, que quando você tem aqui menos um elevado a n, essa série diverge. Então, nos extremos, ela realmente não converge. Logo, o nosso intervalo de convergência é o intervalo aberto menos 1, 1. E o raio de convergência, o que nós temos? Esse é o intervalo. Então, o raio vai ser essa medida aqui, tá certo? É o raio de convergência. O raio de convergência, no caso, é 1. E com isso a gente viu aí o assunto de intervalo de convergência e raio de convergência das séries de potências. E aí, só relembrando, a função então só vai poder ser escrita como série de potências nos valores de x onde essa série converge, tá ok? No próximo vídeo, a gente vai ver diferenciação e integração das séries de potências. Muito obrigada, bom estudo para vocês.